Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas mini árvores de Natal que podem ser como enfeites, pingentes ou também como chaveirinhos para você presentear ou vender. Já fica até o final que eu vou te dar uma dica incrível. A gente vai precisar utilizar um cordão de algodão de 4 milímetros, aqui eu estou usando na cor branco cru e você pode utilizar qualquer outro tipo de cordão que você tenha. Todos esses materiais estão disponíveis no Ateliê Leveza, eu vou deixar o link aqui para vocês embaixo. A gente também vai precisar de uma estrelinha em MDF, aqui eu estou usando essa com 7 centímetros, mas caso você não tenha, você pode utilizar também um mosquetão e eu dei a opção de utilizar um de 3 centímetros de largura. Além disso, a gente também vai precisar de bolinhas de madeira, eu estou usando de 1 centímetro e também vamos precisar de um fio rabo de rato para fazer o detalhe ali, o acabamento final da nossa peça. A gente também vai precisar de uma trena ou fita métrica para medir e também cortar os fios e ver o tamanho da peça final. A gente também vai precisar de uma tesoura para fazer os cortes e acabamentos. E material de apoio vai ser uma prancheta. Caso você não tenha uma prancheta, você pode utilizar aí uma fita e colar a sua peça enquanto você estiver produzindo em alguma superfície para facilitar. Para o cordão de algodão, nós vamos precisar de um fio com 1,40 m, 2 fios de 1,30 m cada, 2 fios de 1,10 m cada, 2 fios com 80 centímetros cada e, além disso, do fio de rabo de rato, a gente vai utilizar 50 centímetros dele. Para começar, a gente vai vir com a nossa estrelinha vazada e também com o cordão que a gente cortou com 1,40 m e dobrar ele ao meio, passando a parte da voltinha dele aqui por cima da nossa estrela e depois as pontas soltas por dentro dessa voltinha, formando uma espécie de alça. A gente aperta essa alça aí e a gente vai ter feito o nosso nó de montagem, onde a gente vai iniciar realmente a peça. Caso você não tenha, você faz o mesmo processo aqui com o mosquetão, tá? É a mesma coisa que você fez com a estrela, você faz com o mosquetão. Agora a gente vai prender essa estrela na prancheta para facilitar o processo aí da nossa produção. Depois a gente vem com o fio que a gente cortou com 1,30 m cada, dobra ele também ao meio, do mesmo jeito que você fez com o outro, tá? E a gente vai dividir aqui esses dois fios que a gente tinha montado e passar esse fio de 1,10 m por baixo deles. Dobrado dessa forma, a gente abre a alça e passa os fios soltos aqui por dentro dela até as pontas. Agora a gente aperta esse nó lá em cima e faz o mesmo processo com o lado esquerdo aqui do nosso fio, pegando o outro fio de 1,10 m que a gente cortou, dessa forma aqui. Agora a gente vem com o fio aqui do lado esquerdo, esse fio aqui que está mais próximo da base, passa por cima do nosso fio guia lá em cima, tá? Vai passando ele aqui por cima e depois aperta esse nó dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês. A gente vai dar somente uma volta, tá? Com esse fio. Agora a gente segura esse fio da extremidade aqui esquerda, aperta lá em cima dessa forma aqui e vem com o fio que a gente montou, o fio de 1,10 m, né? Que tá mais próximo aqui da extremidade esquerda e passa também por cima aqui desse nosso fio guia. E depois a gente vem com ele por dentro aqui da alça que se formou e a gente puxa esse fio para poder fixar ele aqui. Isso vai dar mais volume à peça e vai fazer como se tivessem mais fios inseridos, só que na verdade não. A gente fez isso com o lado esquerdo e agora a gente vai repetir o mesmo processo aqui do lado direito. Então a gente vem com esse fio que a gente inseriu aqui, o primeiro, passa por cima do nosso fio guia e depois por dentro aqui da alça, do espaço que se forma e aperta esse fio lá em cima. Então agora a gente vai unir ele ali com os outros fios que a gente já tinha inserido e que a gente já tinha apertado lá na base, dessa forma aqui, e vem com o próximo fio e faz a mesma coisa, passa por cima do nosso fio guia. O fio guia é aquele que a gente colocou primeiro, de 1,40 m, tá? Que a gente tinha dividido ao meio. Então a gente vai dar aqui essa outra volta para fixar esse nosso fio que a gente inseriu, como eu mostrei para vocês aqui. Agora nós vamos trabalhar com o nó duplo e para isso a gente vai pegar os 4 fios centrais e o fio da extremidade direita a gente passa por cima dos outros e o fio da extremidade esquerda por cima dele. Agora com esse fio a gente joga lá para trás e puxa aqui pelo espaço que se formou do lado direito. Agora a gente une esse nó lá em cima, puxando os fios das extremidades para ficar mais fácil ali de subir esse nó. E a gente faz o mesmo processo, só que agora do lado esquerdo. O fio da extremidade esquerda desses 4 fios que a gente pegou, a gente passa por cima dos outros. E agora o fio aqui da direita por cima dele e depois jogo esse fio para trás e puxo aqui pelo espaço que se formou do lado esquerdo. Feito isso, é só
puxar esses fios das extremidades, apertando ele lá em cima, e a gente vai ter o nosso nó duplo, tá? Esse nó que une vários fios. Agora a gente vem com a bolinha de madeira, e essa bolinha precisa ter uma abertura, como eu mostrei pra vocês, e a gente vai pegar os fios aqui das extremidades, tá? Das extremidades que estão soltos, e vai passar essa bolinha por dentro desses fios. Aliás, o fio por dentro da bolinha, né? Então, a gente vai passar e para isso a gente pode ir dando voltinhas e enrolar ali a ponta do fio para facilitar essa entrada dele na bolinha. A gente acopla ela lá em cima até a base do último nó festonê que a gente fez e repete o mesmo processo com o lado esquerdo do fio. Agora que a gente colocou as bolinhas nas duas extremidades, a nossa peça vai estar dessa forma, a gente vai ter feito a primeira parte e agora a gente vai dar sequência. Para isso, a gente vai vir com o fio da extremidade direita, central, tá? Da extremidade direita, passar por cima dos outros. E o próximo fio que tá depois dele, a gente vai deixar ele aqui por baixo e agora vai dar uma volta, passando por cima do nosso fio guia, que foi o que a gente segurou aqui do lado direito. E depois, passa ele por dentro aqui da voltinha que se forma e aperta esse nó lá em cima dessa maneira aqui. A gente vai ter feito um e a gente precisa de duas voltas com cada fio. Então, a gente vai, passa ele aqui por cima novamente e puxa por dentro, depois aperta ele aqui em cima. Agora, a gente vai fazer isso com o outro fio que sobrou, que foi o fio da extremidade direita, repetindo o processo. Ele vem aqui por baixo, agora ele vem e passa por cima do nosso fio guia e depois por dentro aqui do espaço que se forma entre eles. A gente puxa esse fio e aperta lá em cima e vai ter feito novamente um nó. E agora a gente vai fazer o segundo nó, para realmente fixar e fechar esse lado aqui da peça. A peça vai ficar dessa forma aqui, e agora a gente divide ela ao meio novamente e repete o mesmo processo com o lado esquerdo. Agora o nosso fio central do lado esquerdo é o fio guia, dessa forma que eu tô mostrando, eu passo ele por cima dos outros, e o próximo fio que vem depois dele, eu jogo ele por cima desse fio guia e depois passo a pontinha aqui por dentro do espaço que se forma entre esses fios. Eu aperto esse nó lá em cima e eu vou ter dado uma voltinha agora e eu preciso dar mais uma, então vou e passo novamente o fio por cima do fio guia, esse fio secundário aí que é o fio que eu tô utilizando para trabalhar com ele, e aperto dando o segundo nó. Agora a gente vem com o próximo fio e passa ele aqui por cima do fio guia novamente, dá uma voltinha e passa ele aqui por dentro agora, aperta esse nó lá em cima e repete o mesmo processo. Fez um, agora eu vou fazer o segundo nó. Então, a gente passa ele aqui por cima e depois por dentro e aperta esse nó para deixar ele bem acomodado lá em cima. Agora, a gente vai ter feito essa primeira parte. Depois disso, a gente vem com o fio que a gente cortou com 1,10 m, dobra ele ao meio e passa ele aqui por baixo do nosso fio guia, na verdade, do fio da extremidade, e repete o mesmo processo. A gente vai montar esse nosso fio aqui para dar mais volume à peça. E a gente aperta esse fio aqui que a gente acomodou, a gente vai apertar ele ali bem rente com a bolinha que a gente colocou. Mas primeiro a gente vai apertar ele dos dois lados. Eu vou ter feito do lado direito e agora eu tô aqui botando do lado esquerdo e agora é só subir esses dois fios que a gente acrescentou e deixar ele bem rente aqui com os outros nós. Eu vou dar sequência agora com a série de nós duplos, então a gente vai pegar novamente os 4 fios centrais e dar um novo nó duplo neles. Então eu passei aqui o fio da extremidade direita por cima dos outros e o da esquerda por cima dele, jogo por trás e puxo aqui pelo lado que se formou do lado direito. Eu aperto esse nó lá em cima para que ele fique realmente bem firme lá na base. E venho com o fio da esquerda passando por cima dos outros, o da direita vem por cima dele e puxo aqui pela abertura que se formou do lado esquerdo. Aperto esse nó lá em cima novamente e agora eu vou precisar apertar e ir acomodando a peça para ir vendo se ela tá realmente bem organizada. E eu vou trabalhar basicamente com os 2 fios aqui que eu acabei de fazer esse nó e os outros 2 fios que sobraram aqui do lado direito, tá? Então eu vou dar um novo nó duplo fazendo nó alternado. Então, eu vou repetir esse processo passando o fio da direita por cima dos outros, o da esquerda por cima dele, jogo ele aqui por trás e puxo pela abertura que se formou do lado direito.
Agora eu venho com o fio da esquerda, passo por cima dos outros, o fio da direita por cima dele, jogo esse fio lá para trás e puxo aqui ele pelo espaço que se formou do lado esquerdo. Feito isso, eu vou ter esse meu lado direito aqui feito. Agora eu vou repetir o mesmo processo com o lado esquerdo. Então eu vou pegar os dois fios que eu tinha dado nó e juntar com os outros dois fios aqui da extremidade esquerda para dar um novo nó duplo. Eu venho com o fio da direita por cima dos outros, da esquerda por cima dele e vou aí dar um novo nó duplo. Aqui eu fiz meio nó e agora eu vou completar essa sequência para finalizar esse nó. Eu sempre faço esse nó e eu vou apertando essa peça lá em cima para que ela fique bem rente, os nós vão ficando bem acomodados. E agora eu venho aqui com a bolinha novamente e vou colocar nos fios das extremidades direita e depois na extremidade esquerda. Agora que a nossa peça tá assim, eu vou dividir ela ao meio e vou cruzar os fios centrais para que eu dê um novo nó só para unir eles e deixar eles o mais próximo possível para continuar a peça. Nesse nó festoneiro eu só vou precisar dar uma volta, tá? Então eu dobrei eles aqui, cruzei e vou dar uma volta como se fosse um nó festoneiro normal, tá? Eu dei aqui essa primeira volta. E depois que eu der essa primeira volta, agora eu vou continuar a sequência como se fosse os outros fios, né? Com os outros fios que eu coloquei ali e vou dar sequência, mas agora dando 2 voltas em cada fio. Então, eu vim com o próximo fio, passei por cima desse meu fio guia, que foi o fio que eu cruzei, aperto ele lá em cima e vou dar uma segunda volta com ele. Dessa forma, para cada fio eu vou dar 2 voltas e eu vou repetir essa mesma sequência com cada um dos fios. Passei aqui o próximo fio por cima do meu fio guia, dei uma volta aqui e agora eu vou precisar dar a segunda volta. Sempre vou apertando esse nó lá em cima para ir fixando, deixando ele bem rente com os outros e dando 2 voltas em cada um deles. Depois que eu tiver feito a sequência do lado direito, eu venho e divido a peça novamente ao meio, separo esses fios aqui da direita e agora eu vou trabalhar com os fios da esquerda. Então, eu venho com o primeiro fio, que foi o fio central aí que sobrou, e ele vai ser o nosso fio guia, tá? Então, eu preciso vir com esse fio e passar ele por cima de todos os outros fios para que eu possa fazer o desenho. Agora eu venho pegando os outros fios, que são os fios secundários, e vou dando sequência de nó festonês. Então, passo ele aqui por cima do meu fio guia e depois por dentro. Vou acomodando esse nó lá em cima, bem rente com o outro, como eu tô mostrando aqui, e dou uma segunda volta. Venho com o próximo fio e repito o mesmo processo. Passo ele por cima do nosso fio guia e depois por dentro aqui do espaço que se formou e vou apertar, dando uma primeira volta e depois uma segunda volta. E vou repetir o mesmo processo com os outros 2 fios que sobraram. Agora que eu fiz mais essa linha de nós festonês, eu vou ter a segunda parte feita. E agora a gente vai inserir mais 2 fios. Um do lado direito e o do lado esquerdo. E esse fio vai ter 80 centímetros de comprimento, como eu falei pra vocês. E eu vou inserir ele aqui do lado direito, apertar ele lá em cima e repetir o mesmo processo do lado esquerdo. Com esse fio dobrado ao meio e passando ele por baixo e depois ali por dentro do fio que já está inserido. Agora a gente vai vir com a sequência novamente de nós duplos. Vou pegar os 4 fios centrais e fazer esse primeiro nó duplo aqui.
Aqui eu tô fazendo a primeira voltinha, aperto lá em cima e repito o mesmo processo para fazer e finalizar esse primeiro nó. Aqui eu posso ir puxando os fios centrais para que o nó fique mais acoplado lá em cima. Venho com os 2 fios aqui da direita que eu trabalhei com esse nó e junto com os outros 2 fios da direita que estão ao lado dele, os vizinhos, e vou dar mais uma sequência de nó duplo. Então aqui eu vou fazer mais um nó, né, tornando esse nó um nó duplo alternado. Eu dou aqui a primeira volta dele e agora a segunda volta para finalizar esse outro nó duplo. Pego novamente os 2 fios que eu trabalhei aqui do nó duplo do lado direito e junto com os outros fios que estão soltos aqui do lado direito para fazer um novo nó duplo. Agora que eu fiz esse processo do lado direito, eu vou precisar fazer o mesmo com o lado esquerdo. Então, eu uno os 2 fios que eu trabalhei aqui do lado esquerdo com os vizinhos dele, os outros 2 fios vizinhos, e faço mais uma sequência de nó duplo. Feita essa primeira sequência de nó, eu vou fazer o mesmo processo com os demais fios. Agora que eu finalizei essa sequência, eu vou vir novamente com as bolinhas de madeira e inserir elas aqui nos fios das extremidades, deixar elas bem acomodadas lá em cima, tá? Dessa forma aqui. E o diferencial é que agora eu vou fazer mais uma sequência aqui para fazer como se fosse uma linha reta de nós duplos. Então, eu vou unir os 4 fios centrais e vou utilizar eles para fazer mais um nó duplo. A nossa peça vai estar assim, agora a gente vai dividir ela ao meio novamente e vai dar mais uma sequência de nó festonê. O diferencial é que a gente vai vir com esse fio aqui da extremidade direita agora, passar por cima dos outros e cada um desses fios vai ser o que eu vou utilizar para fazer novamente o nó festonê. Então, a gente vai fazer isso com cada um deles. E o diferencial é que agora a gente vai transformar cada um desses fios que a gente utilizou para fazer o nó festonê em fio guia. Então, a gente vai juntar todos eles para que no final eles fiquem todos unidos e não fiquem soltinhos aqui na peça. Então, a gente fez o primeiro, a gente vai pegar esse fio aqui que a gente trabalhou, que a gente fez o nó festonê com ele, vai juntar com o fio guia que a gente estava utilizando. Então, a gente vai ter 2 fio guias agora. A gente vem com o próximo fio e passa por cima deles, dessa forma aqui, dando uma volta, aperta esse nó lá em cima. Aqui a gente vai precisar apertar bastante esses nós para que eles fiquem bem fixos e vou dar uma segunda volta. Então, agora eu venho com esse fio que eu trabalhei, uno com os outros fios aqui que eu tava utilizando como fio guia e vou deixar ele aqui acoplado junto com os outros. Venho com o próximo fio e repito o mesmo processo. Dou sempre uma volta, aperto lá em cima esse nó e dou mais uma outra volta para fixar, deixando cada um desses fios bem ao ladinho do outro para que fique mais legal e mais bonito. Então, a gente junta ele novamente com os outros fios guias e vai dar sequência aqui com os próximos fios.
Agora chegou a hora de passar o último fio aqui do lado direito, então a gente dá mais uma volta, aperta bastante lá em cima para que ela fique bem unida com a última fileira de nó duplo que foi dada. A gente solta agora esses fios aqui do lado direito dessa forma e repete o mesmo processo com o lado esquerdo. Vem com o fio da extremidade esquerda, passa por cima dos outros e cada um dos fios aqui que estão soltos vão dar a voltinha nesse fio guia para fazer aí a finalização desses nós. A gente vai dar cada um deles 2 voltas, une ele com o fio aqui, o fio guia que eu tô trabalhando, e vai pegar outro fio e repetir o mesmo processo. Depois a peça vai estar assim, a gente vem com o nosso fio, rabo de rato, corta ele com 50 centímetros e vamos dar o acabamento. Então, para isso a gente solta a peça da prancheta, gira ela para que esse acabamento fique atrás e a gente dobra esse fio dessa forma aqui, deixando uma das pontas bem maiores que a outra, tá? Aqui eu deixei a ponta da direita maior. A gente posiciona esse fio, rabo de rato aqui, em cima da peça, onde a gente vai querer fazer a finalização. E com a ponta maior, a gente vai dando voltas. Então, aqui eu dou uma primeira volta, aperto bastante para que essa peça fique bem segura. E vou dando várias voltinhas. Aqui na minha peça, eu dei em média 5 voltas com esse fio. Mas caso você queira dar mais voltas, você aumenta o tamanho desse fio e dá quantas voltas você achar necessário. Agora a gente vai ter uma pontinha aqui embaixo. E essa pontinha, a gente vai precisar passar ela aqui por dentro aqui dessa voltinha que tem, segurar ela junto com os outros fios soltos, tá? E com esse fio lá de cima, a gente vai subir ele, apertando ele lá em cima realmente, deixando esse nozinho por dentro aqui das voltinhas que se formaram. E a gente vai vir com todos os fios branquinhos aqui que a gente estava trabalhando, os cordões no caso, vai puxando eles. Depois a gente passa a tesoura, cortando esses fios que sobraram aí, fazendo acabamento, embutindo dentro da peça para que fique mais bonito. A nossa árvore vai estar dessa forma, agora a gente vai precisar fazer o acabamento dela, fazendo o corte do tamanho que a gente precisa. Aqui eu venho com a treno, a fita, e marquei 5 centímetros, tá? Mas você pode marcar da altura que você quiser, do tamanho que você queira. As medidas que eu passei de cordão para vocês já são suficientes para que sobre um pouquinho, então vocês têm aí essa opção de utilizar eles maiores ou não. E a nossa peça vai ficar dessa forma aqui. Ela fica linda demais para decorar, usar como pingente na árvore de Natal ou dar como lembrancinha. E a dica que eu quero dar para você que quer vender essas peças é personalizar elas em cartões, em caixinhas decorativas. Essa foi uma das peças que eu mais vendi no Natal do ano passado e você pode fazer ela em outras cores também, diversificar em chaveiros, pingentes, enfim, usar a criatividade. Agora eu quero saber o que você achou, curte e compartilha esse vídeo com mais pessoas.